Olá, hoje a gente vai falar sobre um assunto que cai direto no vestibular, principalmente nas questões de elétrica, de número de avogado, de ionização e está cada vez mais aparecendo na área de mecânica também, que é a notação científica, ou a gente pode pensar só em potências de 10. Então, primeiro, o que é a notação científica? Notação científica é uma forma de eu escrever números muito grandes ou muito pequenos para facilitar a minha leitura, facilitar os cálculos e evitar erros. E ela também serve para mim imaginar o quão grande ou quão pequeno é um número em relação ao outro. E aí a gente trabalha com ordem de grandeza. Então, alguns exemplos. 300 milhões. 300 milhões. Como é que eu faria isso? Isso aí que seria um número que secaria 3 vezes 10. 1, 2, 6, 7, 8. Na oitava. E aqui seria 4,5 vezes 10 a menos 7. Tá? Veja o quanto é compacto isso aqui. Então, quando eu tenho que anotar, fica muito mais fácil do que ficar copiando zeros. Então, na forma padrão, né, é A e vezes uma potência de 10. Uma coisa importante do A. O A ele está entre 1 e 9. É sempre um número inteiro. Uma regra importante da notação científica é que antes da vírgula só pode ter um único algarismo. E ele tem que estar entre esses números. Ele não pode nunca ser o zero. O expoente n tem que ser positivo ou negativo, como nos exemplos que eu dei ali agora há pouco, no primeiro slide, né? Então vamos dar uns exemplos aqui de notação científica. Vamos seguir a regra. Olha só, a regra é, só pode ter um número antes da vírgula e ele não pode ser zero. Então, para cá, quantos números eu tenho diferentes de zero? O 4 e o 5. Quem está na frente? O 4. Então, é 4,5 vezes 10. Onde que está a vírgula? Ela está aqui, ó. E ela vai dar quantas casas? Ela vai dar uma, duas, três casas. Ela vai aparecer aqui. Foi para a direita ou foi para a esquerda? Foi para a esquerda. Então, eu adiciono 3 na potência. Olha aqui, ó. Mesmo esquema, ó. 3,2, porque o 3 é o primeiro número, vezes 10. Quantas casas, ó? Uma, duas, três, quatro, 5. Então, 5 positivo. Aqui, ó, quem que é o primeiro número diferente de zero? Isso aí, o 7. 7,8 vezes 10 a quanto? O vírgula tá aqui. Quantas casas que vai andar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7. Muito bem para quem acertou. Agora são números menores que o zero, menores que o 1, né? E aí como é que eles vão ficar? Mesmo esquema, a regra não mudou. Um algarismo diferente de zero antes da vírgula. Neste caso, quem é o primeiro diferente de zero? O 3. Então, é ele que vai vir na frente. 3,5. Quantas casas a vírgula estava aqui? Ela andou até aqui, ó. Então, ela andou uma casa. Só que ela andou para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, fica menos 1. Subtrai uma expoente. Vamos olhar aqui? Qual é o primeiro algarismo diferente de zero aqui? Muito bom. 4. Então fica 4,5 vezes 10 a quanto? Ó, a vírgula está aqui. Uma, duas, 3. Como foi para a direita, menos 3. Aqui. Qual é o primeiro algarismo diferente de zero? O 8. 8,1. Quantas casas? Uma, duas, três, quatro,
5, 6, 7. Vezes 10 na menos 7. Muito bom. Bom, agora vem um tópico que eu sempre digo que vocês têm que decorar, que é o nome das principais potências de 10. Toda vez que eu vejo a palavra quilo, eu tenho que lembrar que a potência dela é 10 à terceira. Então, por exemplo, quilograma quer dizer 10 à terceira grama. Toda vez que eu vejo a palavra mega, eu tenho que lembrar que é a potência de 10 na sexta. Toda vez que eu ver a palavra giga, eu vou pensar no 10 na 9. E toda vez que eu ver a palavra tera, eu vou pensar na 10 na 12. Então, por exemplo, terabytes, né? O que que é? É 10 na 12 bytes, que é a unidade de armazenamento do computador. Essas são as unidades maiores que 1. Agora tem as unidades menores que 1. A primeira, que vocês estão acostumados a trabalhar com ela, é 100. Né? O C, que é o 100, de centímetros. Tá? Mais as oficiais, que são sempre de 3 em 3. Então, a primeira, 10 a menos 3, que é o mili. Depois, 10 a menos 6, que é o micro. Depois, 10 a menos 9, que é o nano. E depois, 10 a menos 12, que é o pico. E essas unidades são muito cobradas, aonde as menores que 10, geralmente lá na elétrica. As maiores que 10, geralmente lá em ionização. Alguns exemplos de onde que a gente vai olhar essas unidades quando a gente está falando lá da física, né? Veja, a velocidade da luz, que é uma constante, a gente usa a letra C para ela. Né? É uma velocidade muito alta, então a gente vai acabar usando a grandeza de 10. Ela é, opa, 3,0 vezes 10 na oitava metros por segundo. Gente, isso é um número muito grande, é uma velocidade muito grande. A massa de um elétron, está numa potência de menor do que menos 18 gramas. Então é muito pequenininha. O raio da Terra. A Terra é muito grande, então a gente vai usar sempre a notação científica. E principalmente a gente usa muito em comprimento de onda. Por isso eu lá passei aquelas unidades ali, porque a gente vê muito isso lá em comprimentos de onda. Onde que a gente vai ver isso? Alguns exemplos em... Opa, passei o slide. Química. Lembrando, número de Avogadro. Lembra quanto é que é o número de Avogadro? 3 vezes 10 na 23. A massa de um próton, que também é uma coisa muito pequenininha, o diâmetro de um átomo, que é uma coisa muito pequenininha, e concentração. Aqui é sempre que cai, todo vestibular vai cair em concentração, vai cair em notação científica. Então a gente precisa saber essas concentrações e ler elas. Principalmente ler os nomes. Os erros mais comuns que vocês cometem é na hora de mover a vírgula. Vocês às vezes movem a vírgula para direita e colocam o expoente positivo, ou move a vírgula para a direita e coloca o expoente negativo. Tem que prestar muita atenção. E lembra que eu falei, não é o expoente negativo ou positivo, é soma ou subtração de expoente. Sempre que for para a esquerda, nós vamos adicionar um expoente. E sempre que for para a
direita, nós vamos subtrair o expoente. Bom, troca de sinal de expoente. Quando que o expoente muda o sinal? O expoente muda o sinal quando ele é escrito embaixo, gente. Se aqui for menos 3, isso aqui, na verdade, é 10 a terceira. E se isso aqui tivesse escrito assim, quando fosse para cima, ficava 10 a menos 3. Tem que prestar muita atenção nessa troca. E o número antes da potência de 10. Veja só, eu posso, para fazer contas, escrever 45 vezes 10 a terceira, tranquilamente, não tem problema nenhum. Quando que eu tenho problema? Quando o enunciado pede notação científica. E aí a notação científica ela é diferente, ela só pode ter um algarismo antes da vírgula. Entenderam? Bom, tem uns exemplozinhos aqui para vocês resolverem. Então, por favor, resolvam aí. Anotem ali na área de comentários as respostas de vocês. E daqui a pouquinho, para não esquecer, daqui a uns segundinhos eu vou parem o vídeo. Aí eu vou passar o vídeo, a anotação para vocês, as respostas. Vamos lá? Então, 4.500, como é que fica? 4,5 vezes 10 a terceira. 0,0032 vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 3. 73 milhões. 7,3 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aqui, 4,5 vezes 10 a menos 5. Aqui, 9,8 vezes 10 na oitava. E aqui, 7,0 vezes 10 a menos 9. Olha só, notação científica tem que ter a vírgula, tá? Então não é porque deu 7 que eu não vou colocar a vírgula. Eu sempre tenho que colocar vírgula. Na próxima aula, eu vou trabalhar com a conversão de unidades das principais unidades que a gente tem que saber.